tá? Eu não sei exatamente qual o motivo, razão, circunstância, mas a abordagem do Sidney é diferente da minha. Tomem cuidado se vocês deixarem. Ah, eu não assisti a aula com o Luizão, mas amanhã eu assisto a aula com o Sidney. A abordagem do Sidney é diferente da minha. Tá? Eu estou tendo uma abordagem com vocês muito mais voltada para a teoria, muito mais voltada para a geometria. Hoje, por exemplo, a aula de hoje, o material é um material muito complexo, tá? Quem acompanhou pelo livro já deu uma olhada antes no livro, espero que vocês estejam vendo o livro, tá? Quem acompanhou o livro deve ter percebido que o material é um material extremamente complexo, voltado principalmente para a parte de matemática e para a parte de programação, tá? Já é uma coisa diferente que o Sidney faz. O Sidney, por exemplo, ele tem uma abordagem completamente diferente. Ele faz uma abordagem utilizando Blend, né? Ele trabalha com o modelo 3D e ele vai explicando, construindo um modelo 3D. Eu não considero isso uma abordagem legal. Eu gosto de dar uma base em geometria para que depois a gente possa partir para algo mais voltado para programação ou computação gráfica de modo geral. Então toma cuidado quando você deixar, eu vou assistir aula com o Sidney porque eu perdi a aula do Luizão, vou assistir aula com o Sidney. A abordagem do Sidney é diferente da minha. Pode complicar a tua vida depois, tá? Ah, mas a disciplina é a mesma. Sim, as provas são iguais, mas as abordagens dos professores são diferentes. Se você estudar por conta própria, não tem problema. Você quer assistir minha aula, assiste a do Sidney, não tem problema nenhum. Agora, se você depende mais do conhecimento do que eu estou passando em termos de geometria, em termos de teoria computacional, em termos de teoria de computação gráfica, aí nesse caso, meu amigo, você tem um sério problema, porque o Sidney trabalha diferente do meu jeito, tá? Bom, vamos, sem perder muito tempo, vamos tratar logo do nosso assunto, tá? Eu vou passar aqui, eu vou fechar minha câmera. Eu vou abrir para vocês agora a apresentação e nós vamos discutir a partir de agora esse material, tá? Bom, o material de hoje, ele trata da seção 2.3 lá do livro oficial da disciplina, que é modelo de câmera, tá? E aqui, os exercícios de abstração, vamos lá lembrar de computação gráfica, lembrar de programação orientada, né? PO. Os exercícios de abstração, eles são muito mais complicados do que anteriormente, porque a partir de agora a gente vai ter que ter uma certa experimentação, a gente vai ter que brincar com alguns conceitos, né? Por exemplo, eu vou fazer inclusive, em dada situação aqui, eu vou trazer alguns vídeos para vocês lá do YouTube, eu vou fazer uma demonstração aqui, eu quero que vocês façam também entre vocês, tá? Para que a gente possa entender direitinho o que o livro está trazendo de material para nós, porque essa parte está cada vez mais complexa. E a parte de geometria e de visão computacional está cada vez mais complexa. Então você tem que acompanhar com muita calma, muito próximo, para entender exatamente o que está acontecendo, tá? Bom, vamos continuar, vamos lá. Aqui é só para lembrar, né? Vocês têm que olhar o material didático antes de assistir a aula, tal, pelo amor de Deus. E no final a gente tem um relatório para ser apresentado. Bom, resumo da teoria para esse encontro, tá? Quais são os conceitos que nós vamos discutir? Modelo de câmera, a definição de câmera para a computação gráfica, o modelo de câmera para síntese de imagens e para visão computacional. Acho que alguém está com o microfone aberto aí. Dá uma conferida aí. Pô. Juliano. Só um minutinho. Tem alguém com o microfone aberto? E faz um eco lascado aqui. Não, era o Juliano, mas ele já desligou. Ah. Isso é mal. Isso é mal. Vamos lá. A gente vai falar também de visão estéreo
e reconstrução 3D. E aí eu estou trazendo um plus para apresentar para vocês aonde essa teoria toda é aplicada, tá? Esse plus é o reconhecimento facial e a detecção facial. São assuntos ligados à reconstrução e visão estéreo, mas são representações reais dos conceitos que nós estamos vendo, tá? Então, literalmente eu trazer a parte prática de uma outra forma para a nossa disciplina, tá? No final do encontro, eu quero discutir um assunto com vocês a respeito da parte de programação, tá? O professor Roberto fez uma proposta interessante aí, eu acho que talvez seja legal a gente pensar nisso, tá? Mas vamos em frente, vamos falar de modelo de câmera. Não quero perder muito tempo, porque essa parte teórica é muito chata. Mas vamos lá. Modelo de câmera é o que descreve a transformação geométrica que projeta um ponto do mundo real sobre o aparato de uma câmera que pode se mover. Então, vamos começar o modelo de abstração, tá, gente? Ponto do mundo real, câmera que pode se mover. Então, você tem na sua frente a sua câmera apontando para um ponto específico. Correto? Então, pensa nisso, tenha isso em mente. Vamos lá, vamos continuar. Um exemplo, um jogo de futebol, por exemplo, a todo momento o jogador enxerga o estádio de um ponto de vista diferente, com base no movimento da câmera. Aqui ele está falando do FIFA Soccer, do PES, né? Esses jogos que têm essa possibilidade de você olhar ao seu redor e a todo momento a câmera tem um enfoque diferente da plateia que está assistindo, os outros jogadores, né? O campo em si. Se vocês acharem melhor um outro exemplo, essa semana eu tive contato de novo, fazia bastante tempo que eu não jogava, inclusive, com o meu filho. A gente foi jogar Half-Life. E eu achei interessante, justamente, o assunto casar com esse assunto da aula, porque eu estou em primeira pessoa e o foco da câmera é justamente a visão do jogador, né? A sua visão. Para onde você olha, você tem um conjunto de imagens que é renderizado em tempo real para você. E é assim que funciona a questão do jogo. A gente até já discutiu isso em sala presencial. Não sei se vocês vão lembrar, tá? E é justamente esse o assunto que trata a nossa apresentação aqui. É modelo de câmera. A sua câmera afastada de você, focando em um ponto do mundo real. Esse ponto do mundo real é projetado na tela da câmera, que é um plano intermediário, e você enxerga a imagem no plano da câmera. Ah, professor, mas se eu quiser enxergar, eu tiro a câmera do lugar e olho para frente. Tudo bem, mas se você mover a câmera, você concorda que ela continua gravando? A não ser que você pare a gravação. Então, tenha isso em mente, tá? Vamos continuar. Mesmo que as linhas do campo estejam paradas, o jogador as enxerga de forma diferente para cada posição da câmera. Isso é fato, porque a câmera se move conforme o jogador se move também. Lá no Half-Life é a mesma coisa. De repente, eu estou no alto de uma torre, aí eu desço pela escadaria, conforme eu chego no pé da escadaria, eu olho para trás, eu tenho uma outra visão, um outro ponto, uma outra perspectiva de câmera. Tá? Eu quero que vocês tenham isso em mente. Fiquem com isso na cabeça. A movimentação da câmera é uma sequência de translações e rotações que, junto à projeção perspectiva, formam um modelo da câmera. Então, quando eu falo modelo de câmera, eu não estou falando de Nikon, Sony, Panasonic, estou falando disso, não. Estou falando, na verdade, de um conjunto de transformações geométricas que permitem que você mova a sua visão dentro de um mundo tridimensional, um mundo 3D. Tá? Então, você está enxergando as coisas do ponto de vista do jogador. Coloquem-se nessa posição, tá? Vamos seguir em frente. No contexto de desenvolvimento de aplicações de animação 3D, olha só, o modelo da câmera é usado para a síntese de imagens. Uma animação é uma sequência de imagens que representam a projeção de objetos 3D em uma câmera, estática ou em movimento. Um exemplo de software de animação são, por exemplo, os desenhos da Pixar. Tá? Toy Story, carros, aviões, etc, etc. Tudo bem, você está enxergando aquilo do ponto de vista da animação. Agora, vamos imaginar uma situação, não sei se alguém já teve a possibilidade,
de jogar algum jogo da Disney que tem a realidade virtual. Você se coloca no lugar do personagem e você começa a olhar um mundo ao seu redor, imerso dentro do jogo, como se você fosse participante do filme. Inclusive, acredito eu que brevemente os cinemas vão ter essa experiência para nós, tá? Inclusive, eu não sei, eu li em algum lugar que o James Cameron estava pensando em alguma coisa nesse sentido já para o Avatar 3. Para o 2 não, o 2 está quase pronto. Mas para o 3, você ter uma experiência de imersão. Já pensou você colocar um óculos VR e ter uma experiência de imersão em um mundo como Pandora, do Avatar 1, o primeiro filme? Você se colocar no lugar, por exemplo, de um dos habitantes nativos do planeta? Pensa a experiência 3D que você pode ter ali, tá? E aí é isso que eu quero que vocês tenham em mente, tá? Nesse momento eu quero que vocês se coloquem na posição do jogador. Qual é a posição dele dentro do mundo virtual, tá? Fica com isso em mente e vamos seguir. Olha só, era aquilo que eu estava falando para vocês. Você tem a câmera, você tem um plano à sua frente, certo? E a seguir a esse plano, você tem um objeto reflexivo, tá? Olha só, você tem a câmera e ela tem o eixo próprio dela, tá? Então pensa só, além do eixo real aqui, e aqui ele é representado por X, Y e Z, você tem o eixo da câmera também. Ela está em um ponto do mundo real. Esse ponto tem que ser levado em consideração. Gente, tem alguém com o microfone aberto. Tá dando eco aqui. Por favor, verifica aí e fecha, tá? Vamos lá, vamos continuar. Então, a tua câmera, ela tá numa posição do mundo real. Ela tem coordenada no mundo real. Tá? Levando em consideração aqui que X, Y e Z estão no mundo real, então a tua câmera também tem coordenada no mundo real, ela aponta para alguma coisa do mundo real, certo? E essa câmera, ela projeta isso em um plano à sua frente. Então ela foca em algo e projeta esse algo num plano. Aí que tá. Ela foca em algo do mundo real, mas projeta num plano que não existe no mundo real. O plano é virtual. Esse exemplo aqui, ele é muito utilizado em quê? Realidade aumentada. Tá? Ele é um exemplo fundamental para você entender o lance da realidade aumentada. Por quê? Porque ele está focando alguma coisa que existe no mundo real e está projetando em um plano virtual. E se eu fizesse o contrário? Se eu fizesse o contrário, eu tenho uma imagem do mundo real e quando projetada no plano virtual aqui, apareçam mais informações a respeito do que está sendo visto no plano real. Isso é realidade aumentada, tá? Então tá, continua no lugar da câmera, tá? Você está segurando a tua câmera apontada para alguma coisa. Vamos seguir em frente. Olha só, mais um exemplo daquilo que eu falei para vocês. A câmera focada em um objeto, em uma cena, tá? Com luminosidade, olha a sombra aqui. Você tem o seu raio de visão, ela está recebendo a informação e está projetando a informação em um plano virtual. Esse plano virtual ele não existe. Professor, mas o que seria plano virtual nessa situação? A minha câmera não projeta. Projeta sim. Projeta sim. Pensa comigo. Você está filmando. O objeto existe no mundo real. Tá? Mas e a tela que está na sua frente? Não é uma projeção? Ah, o senhor está falando da tela de projeção que está na minha frente. Exatamente. Um plano virtual que não existe. Ele só existe no mundo tridimensional, no mundo digital, no mundo virtual. Ele não existe no mundo real para você. Desliga sua câmera para você ver. Sumiu. Entenderam o que eu quero dizer? Vamos seguir. Continua com essa visão aqui, tá? É a única forma de entender o conceito daqui para frente.
É ter essa visão aqui para a gente poder continuar, beleza? Até agora, vamos com calma. Até agora, alguma dúvida? Alguém não entendeu? Teve alguém que não entendeu, por favor? Beleza, vou seguir em frente então. Vamos lá. Definição de câmera. Tá. O que é uma câmera? Ah, um dispositivo que grava. Não. Isso é uma definição pobre. Isso é uma definição genérica. Em termos tecnológicos, o que seria uma câmera? Então vamos lá. Câmera é um dispositivo de captura de imagens baseado em ótica, com um aparato de projeção, a tela virtual, denominado Charge Coupled Device, ou CCD, que possui sensores de luminosidade e gera uma saída numérica, a imagem digital. Saída numérica? Sim. Lembrem-se, toda imagem, seja ela vetorial ou matricial, produz código no formato binário. Toda imagem é binário. Correto? Vamos em frente. A projeção de um ponto no mundo real é uma transformação perspectiva, conforme já vimos anteriormente. Lá atrás, a gente já teve essa noção que quando você está projetando algo de um mundo real para dentro do mundo virtual, você está tendo uma visão de perspectiva. Você está simulando o olho humano no âmbito do mundo digital. Muito bem. A transformação estudada só é válida quando os sistemas de coordenadas da câmera e do mundo real são coincidentes. O que ele quer dizer com isso? A imagem só é válida, né, vamos dizer assim, só é uma imagem, vamos dizer assim, coincidente, clara, objetiva, se a partir do momento que você foca a câmera em um determinado ponto, ela te dá uma imagem com foco. E guarda essa palavra, foco. Mas focar é fácil, professor. Eu dou zoom, eu tiro. Não, estou falando de foco, clareza de imagem. Quando a imagem fica desfocada, o que acontece? Ela fica toda turva, certo? A mesma coisa que acontece com vocês. Se eu ligar a câmera aqui agora e ficar distante, colocar um objeto na frente da câmera, quem que a câmera vai filmar? O objeto que está à frente, não eu. Entenderam? Vamos seguir em frente. Nas aplicações reais, uma câmera é, a todo momento, transladada ou rotacionada, de fato. Você não pega a câmera para tirar foto e fica rodando. Vou tirar uma foto 360. Você não sai rodando feito um doido? Você não está movimentando o seu viewpoint? Você não está em um ponto único. Na verdade, você está girando ao redor de um centro de massa. E aí, o centro de massa é quem? Você. Então, você é um ponto no mundo real. Entenderam aonde eu estou querendo chegar? Espero que sim. Vamos lá. O modelo de câmera é o que descreve a transformação geométrica que projeta um ponto do mundo real sobre o aparato de uma câmera que pode se mover. Então, quando eu falo de modelo de câmera, na verdade, eu estou falando do conjunto de transformações que permite que uma imagem do mundo real seja projetada em um plano no mundo virtual ou digital. Entenderam? Vamos seguindo. A transformação geométrica que projeta um ponto do mundo real sobre o CCD de uma câmera, que pode ser transladada e rotacionada, é obtida por um modelo de câmera. Beleza, a gente já entendeu isso. Ótimo. Tal modelo é usado em quê? Em síntese de imagens para visualização de modelos tridimensionais. Visualização de modelos tridimensionais. Volta lá no exemplo do VR. Você com o óculos olhando para tudo quanto é lado. Você está dentro de um mundo digital, tridimensional, que permite que você interaja com ele. Vamos continuar. Em visão computacional, para o reconhecimento de objetos e imagens digitais. Dentro desse mundo do VR, você estica a sua mão e ela representa o quê? Dependendo do jogo, uma arma. Dependendo da aplicação, por exemplo, vamos imaginar que seja uma aplicação de VR no mundo da Disney. Pode representar o quê? Um brinquedo? Um jarro? Um copo? Alguma coisa nesse sentido. Então, existe um algoritmo por trás que faz reconhecer aquilo.
Porque senão, se você esticar a mão, não existe interação entre você e o mundo virtual. E também modelagem tridimensional para construir automaticamente modelos tridimensionais a partir de imagens capturadas por câmeras. Como que a gente constrói um mundo virtual, tridimensional, se a gente não conseguir fazer a captura dessas imagens? Você vai construir um mundo digital 100% da sua imaginação? Até mesmo James Cameron, para construir o filme Avatar, e o Avatar é praticamente 100% computação gráfica, para construir Avatar, James Cameron utilizou várias imagens e composição de imagens para formar aquele mundo fantástico, né, da Lua de Pandora. Então, você precisa partir de algum lugar para criar a sua imagem tridimensional. Lembra o exemplo que eu dei para vocês? Você desenha uma montanha em um papel. Aplicando rotação e translação, você pode girar o endereço, transformar ele em um endereço 3D. Certo? Então, você pode aplicar uma determinada forma de rotação, operações de rotação e translação, e permitir que aquela imagem no mundo 2D seja projetada em 3D. Lógico, existe uma sequência enorme de fórmulas matemáticas para serem aplicadas. Inclusive, o Marcos Rolim até brincou comigo esses dias atrás. Ainda bem que a gente está vendo teoria, né, Marcos? Porque se fosse na prática, pensa você ter que fazer tudo aquilo ali. Vamos continuar. Na verdade, eu vou chegar lá. Olha só, aqui é o exemplo da câmera já do ponto de vista geométrico. Repara, eu estou com a câmera apontada para um ponto P que existe no mundo real. Certo? Este ponto P, ele existe no mundo real. A minha câmera tem o próprio plano dela, onde o observador enxerga essa imagem. Muito bem. O que é o ponto B? O ponto B é você. É o centro de massa no qual a câmera vai girar. Agora pensa esse desenho rotacionando aqui 360, girando ao redor, né? Saindo da tela, girando ao redor deste eixo baseado aqui, ó, nesses pontos no plano XY, com a altura Z, criando aqui um triângulo no qual você pode rotacionar esse cara em cima do eixo Z. Então, o ponto B é você segurando a câmera. Você é o centro de massa. Você é o ponto central. Você varia o ângulo da focagem da câmera. Eu estou apontando agora para o meu carro. Não, agora eu mudei e estou apontando para outra moto. Você girou. Você se mexeu? Não, eu só virei. Eu continuo sendo o centro de massa. Então, beleza. Então, você não moveu o ponto B baseado nas 3 coordenadas x, y, z. Você não moveu o ponto B. Ele permanece igual. O que rotacionou foi a câmera. Eu girei a câmera. Eu estou parado, sentado numa cadeira dessa de rodinha e a minha cadeira gira. Então, eu estou segurando a minha câmera e eu girei. Certo? Todo mundo está entendendo isso? Sim, sim. Sim. Muito bem. Se alguém não entender, fala na hora, porque a coisa vai complicar daqui para frente. Tá? Muito bem. Então, toda essa teoria aqui está explicando isso com um ponto de vista matemático, tá? Eu tô sintetizando de uma forma mais simples para que todo mundo possa entender. Depois, por favor, leiam isso com calma para encaixar o que eu expliquei aqui dentro, tá? Para entender isso do ponto de vista matemático. Lembrando que as provas não sou eu que faço. Então eu estou explicando de um jeito que todo mundo possa entender. Tem que encaixar a geometria aqui depois, tá? Não é difícil. Professor, Oi, Flávio. quando, por exemplo, você falou, né? O cara tá lá na cadeira e faz a rotação. Isso. Mas aí eu não posso considerar que o olhar do observador mudou, porque de fato mudou.
Ele pode Ah, até não ter mudado de posição, mas ele passou a olhar por outro ângulo. entendi. Vamos fazer o Ou seguinte? não. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Deixa eu ativar minha câmera. E vamos fazer uma brincadeira? Olha só. Peguei a câmera. A minha cadeira, ela gira. Tá? A minha cadeira gira. Repara que eu estou parado. Eu sou o ponto B. Meu celular é a câmera. Se eu girar aqui, ó, a câmera girou, certo? Ó, a câmera está focando lá. Mas o centro de massa, o ponto B aqui, permaneceu igual. O ponto de vista do observador do ponto B pode até ter mudado, como eu estou olhando para vocês agora. Mas a câmera permanece igual. Não, A câmera, sim, entendi. entendeu? Então, aquele exemplo daquele gráfico fala justamente disso, tá? A câmera está focada em um ponto. O observador pode até estar olhando para outro lugar, mas a câmera continua gravando e continua projetando no plano dela. Então tem a imagem aqui, eu tenho a câmera aqui. Eu estou olhando para você, mas a câmera continua gravando lá, ó. E continua projetando aqui, porque eu consigo enxergar a imagem na tela do celular, mesmo eu não estando olhando para lá. Entendeu? Entendi. É que eu achei que você estava falando de outra coisa. Ah, Mas eu tá. entendi. Tá bom. Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Beleza, vamos lá então. Flavinha, fecha o microfone. Vamos lá. Continuando. Ah, fechado já, faz hora. Modelo de câmera para síntese de imagens para visão computacional. Como eu falei, agora a coisa complica mais, tá? Modelo de câmera é aplicado de forma diferente nas sub-áreas de síntese de imagem ou de visão computacional. Tem uma diferença aí. O modelo serve para uma coisa para síntese e serve para outra para visão computacional. E essa visão computacional é que é interessante para nós, tá? A gente tem que ver os dois, mas essa visão é o que nos interessa de fato. Então vamos lá. Em síntese de imagens, faz-se a projeção de um modelo tridimensional sobre o plano. A gente já viu isso. Que plano? O plano da câmera. Então, continuando. O modelo geométrico é construído sobre um sistema de coordenadas do mundo real definido. Muito bem. O que significa? A câmera está focada no mundo real. A imagem está sendo projetada no plano da câmera, o plano virtual. Então, a imagem está criando uma visão do mundo real, utilizando o modelo geométrico disponível. Muito bem. Foi assim que James Cameron projetou o Avatar, tá? Vamos seguir em frente, ó. No caso de modelos geométricos, o mundo real do modelo de câmera é, na verdade, virtual, assim como o próprio modelo. O plano da câmera não existe de fato. Ele é virtual. Desliga a câmera, acabou o plano. Se você não salvar a imagem, se você não salvar a sua gravação, o seu modelo geométrico criado, a sua foto 360, o seu plano deixa de existir. Da mesma forma, a posição, as translações e direcionamento, as rotações da câmera, são definidos com base no mesmo sistema de coordenadas. Muito bem. Os sistemas de coordenadas são baseados no mundo real. Lembra daquele gráfico lá do XYZ, eu sendo B girando na cadeira? O que está girando é a câmera. Cada momento que eu giro, eu rotaciono a câmera, ela está em um ponto do mundo real. Esse ponto tem coordenadas X, Y e Z. Tem altura, largura e comprimento. Ou profundidade, como você preferir. Certo? Então vamos continuar. Agora, isso é o que nos interessa, tá? Visão computacional. Por sua vez, busca-se extrair informações do mundo real pelo processamento de imagens digitais, capturadas do mundo real por câmeras de posição e direcionamento desconhecidos. Pensa só comigo. Como que eu vou captar para criar uma imagem 3D, sendo que a imagem 3D, ela na verdade é capturada de mais de um ângulo diferente? Quando você quer formar uma imagem 3D, você precisa de pelo menos 3 imagens.
apontadas para o mesmo ponto, 3 câmeras apontadas para o mesmo ponto, para criar a imagem tridimensional. 3 imagens, cada uma focada em um tipo de eixo. Cada uma focada no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Tá? Continuando. As coordenadas do mundo real, neste caso, são desconhecidas. Nós não sabemos realmente, de fato. Cada câmera pode estar numa posição completamente desconhecida para nós. O que se conhece são as projeções dos objetos do mundo real sobre telas 2D, as imagens digitais. Em outras palavras, o que elas capturam de forma isolada é uma imagem digital 2D. Só passa a ser 3D a partir do momento que você compõe as 3 imagens em uma só. Estou entendendo. Em visão computacional, portanto, o desafio é descobrir, com base em imagens digitais, quais são as coordenadas que compõem a matriz que representa a imagem. Em outras palavras, trata-se do problema de calibração automática de câmera. Pensa só comigo. Nós estamos gravando a imagem tridimensional de uma pessoa. Eu preciso de 3 eixos. Eu preciso de uma câmera que foque na frente. Eu preciso de pelo menos 3 câmeras, tá? Uma que foque na frente, uma que foque a minha esquerda, a minha direita, um pouco para trás, para pegar o ângulo aqui da minha orelha, e da orelha direita, e uma outra que foque um pouquinho atrás do lado esquerdo, que foque justamente essa parte. Então, a câmera frontal e as 2 câmeras laterais conseguem obter 3 imagens distintas da mesma pessoa. Quando eu componho essas 3 imagens, baseadas em equações matemáticas, eu consigo fazer o quê? Extrapolar a posição no mundo virtual, aplicar a malha. Lembra da malha? Lá, quando a gente estava estudando, na última aula, a gente discutiu bastante as curvas de Bézier. Lembra daquilo lá, aquela malha curvada? Então, a partir do momento que você coloca essas imagens disponíveis na computação gráfica, o que você pode fazer? Você pode construir um modelo 3D baseado no formato do rosto da pessoa. Aplicando as curvas de Bézier, os algoritmos necessários para criar a malha tridimensional, você consegue fazer o quê? Criar um avatar digital da pessoa no mundo virtual. É assim que funciona, então? Pois é. E aí, como eu falei, é isso que nos interessa, tá? Exatamente isso que nos interessa. Vamos seguir. Ô, professor, só para interromper, isso daí é o que está sendo utilizado no jogo do PlayStation da NBA lá, que você faz o reconhecimento facial, ele pega, você tira foto, ele pede para você tirar foto de frente e de lado. Aí ele vai fazendo o seu perfil e você monta o seu personagem com a sua cara realmente no jogo. E aí depois você desenha o corpo também. Exatamente, esse é um outro exemplo muito bom, tá? Muito bem lembrado. Vamos continuar. Visão estéreo e reconstrução 3D. Agora a gente vai ver a aplicação disso aqui, tá? A aplicação disso aqui. Como é que usa esse negócio? Para que serve isso aí? Vocês estão começando a entender, casar as coisas, né? O colega já até deu um excelente exemplo e vamos continuar. Visão estéreo é uma técnica que permite a construção de uma cena tridimensional. Cena pode ser qualquer coisa, um cenário, um conjunto de pessoas, uma paisagem, alguma coisa assim. A partir de 2 ou mais imagens bidimensionais ou por meio de projeções de padrões. Tá, vamos continuar. A visão estéreo pode ser criada por um elemento passivo, uma câmera, atuando de forma sincronizada com um elemento ativo, um projetor. Mas não permite mais do que a geração de um mapa de profundidade dos objetos do mundo real com relação a uma câmera. Professor, não entendi nada. Fica olhando isso aqui, ó. Observe isso aqui. A câmera está aqui. Desculpe. O projetor está aqui. Ele está jogando uma imagem lá no fundo da tela. Só um instantinho.
Só porque eu falo demais agora, eu comecei a tossir. Tá com febre? Não, é que eu tô falando muito mesmo. Então, vamos lá. A gente tem um projetor aqui. Esse projetor está gerando uma imagem em formato de estrela lá na parede, lá no fundo. Aqui do lado você tem uma câmera. Esta câmera está recebendo essa imagem, está apontada para lá, está recebendo essa imagem e está gerando dentro do plano virtual dela a imagem que você está visualizando. Muito bem. De acordo com o modelo de visão estéreo, o que é possível fazer? É possível fazer o seguinte: pensa que isso aqui está projetando aqui. Se a partir do momento que eu começo a rotacionar esse triângulo, tendo esse ponto aqui da parede como um ponto fixo. Se eu começar a rotacionar isso aqui, vamos imaginar, tá, que isso é uma parede e que aqui tem um chão, aqui embaixo. E tem um pedestal aqui, a câmera está focando lá. Se eu começar a girar esse triângulo dentro, levando em consideração esse ponto aqui como o ponto central, ponto de massa central que não se move. Se eu começar a girar isso aqui, você concorda comigo que a cada ponto que eu for girando, eu vou tirando uma imagem a mais? Eu vou gerando uma imagem a mais? De acordo, então, com a rotação desse cara e com essa imagem aqui armazenada na câmera, projetada pelo projetor, o que eu obtenho? Eu vou obtendo o que o pessoal costuma chamar de camada de cebola, né? Você pega a cebola, se você abre ela, você consegue tirar ali as camadas dela. Agora pensa comigo, se eu vou rotacionar isso aqui, se eu for girando esse negócio aqui, cada vez que eu girar, eu armazenar uma imagem, você concorda comigo que na hora que eu girar o 360 graus, eu vou ter um modelo 3D dessa estrela? Um modelo 3D, com volume, não só com altura, largura e profundidade, mas eu vou ter um modelo 3D com volume. Se eu aplico os algoritmos das curvas de Bézier lá que vocês viram, das splines, para criar esse modelo num ambiente virtual, eu vou ter uma estrela mesmo. Mas uma estrela com forma, né? Um volume. Se eu puder interagir com ela através do VR, eu vou poder segurar essa estrela com volume. Entenderam? Vamos continuar. Aqui é muito legal isso aqui, porque, meus caros, isso aqui é a teoria que foi aplicada na construção desse cara aqui, ó, do Kinect, da Microsoft. Este é o princípio utilizado da Microsoft, que marcou uma geração de jogos digitais, né? O Kinect, né? Os dispositivos que usam essa técnica emitem uma luz laser infravermelho e capturam as imagens com câmeras infravermelho para que os padrões não sejam visíveis pelo olho humano. Então, o que ele faz? Ele projeta uma luz infravermelha, ele capta essa luz infravermelha através do sensor da câmera e, de acordo com a profundidade que é gerada dessa projeção, ele cria a malha 3D que representa o quê? A sua mão. Ou o seu corpo. Por exemplo, o Kinect 2.0, ele conseguia diferenciar quantos dedos você tem na mão. Ele conseguia dizer, por exemplo, que como quando você mexia, cada um dos dedos, quais dedos você tinha mexido. Entenderam? Então essa é a teoria, meus caros, que gerou o Kinect 3D, tá? Vamos em frente. Agora a gente começa com o plus, né? O up. Para que serve isso aqui tudo que a gente estava discutindo, tá? Começa a partir daqui, ó. Reconstrução 3D. O uso da visão estéreo com duas câmeras ou com um projetor não permite mais do que a geração de um mapa de profundidade dos objetos do mundo real com relação a uma câmera. Nós já vimos isso.
Você tem que ter mais que apenas um projetor ou uma câmera. Você tem que ter muito mais que isso para poder gerar esse tipo de informação. No nosso caso, por exemplo, a gente aplicou a ideia da rotação. Mas para cada vez que eu movesse o meu triângulo, né, que é composto do ângulo do projetor e da câmera, eu teria que armazenar essa posição cada vez que eu girasse. Se você tem mais de uma câmera, você não precisa fazer isso. Então vamos lá. Ó. Reconstrução 3D é o processo de mapear a partir de 2 ou mais imagens bidimensionais ou a partir de imagens de projetores de luz estruturada as coordenadas do mundo real dos objetos que aparecem nessas imagens. Então é possível o quê? Capturar esses objetos do mundo real e criá-los diretamente no mundo virtual. Direto. Sem aplicação de nenhum processo de rotação, nenhuma translação, nada do gênero. Tá? É possível. Lembra que eu falei das 3 câmeras? É possível que você, com as 3 câmeras apontadas para um único objeto, consiga fazer isso. Isso aqui, meus caros, em outras palavras, é a teoria utilizada para criar a holografia. Tá? É para isso que serve. A reconstrução 3D é o processo de criar modelos tridimensionais a partir de imagens capturadas por sensores quaisquer. Para a criação de modelos tridimensionais realistas, várias câmeras ou projetores podem ser utilizados. Quanto mais câmeras disponíveis gravando o mesmo objeto, maior a resolução e mais rápida a construção da malha tridimensional ao redor do objeto. O desafio da reconstrução 3D é o de relacionar cada ponto de cada imagem capturada, cada ponto de cada outra imagem capturada, um ponto de cada outra imagem capturada. O reconhecimento de padrões em 2 imagens digitais é um problema de visão computacional, e esse problema é aplicado à modelagem tridimensional, evidenciando o quanto as sub-áreas da computação gráfica interagem entre si. Em outras palavras, não basta apenas você capturar a imagem se você não souber como ligar essa imagem com uma outra que foi gerada pela outra câmera. Se você não souber como fazer isso, você tem só imagens soltas. E isso não vai servir de nada para você. Tá? Vamos em frente. Alguns exemplos de reconstrução 3D, tá? Que eu achei bastante interessante a gente trazer aqui. Dá uma olhada. O cara parte de um esqueleto, começa a fazer uma reconstrução baseada em algumas ideias, alguns conceitos de anatomia aplicada, aplica a malha 3D por cima, dando a sensação de volume e profundidade adequados, e por fim, ele acaba com uma imagem tridimensional que corresponde à pessoa deste esqueleto inicial. Outro exemplo bastante interessante, ó. Isso aqui é real, tá? Reconstrução facial de um vampiro com 900 anos na República Tcheca. Essa pessoa, ela foi encontrada em uma cova com uma estaca enfiada no peito. Isso era um costume antigo. Não sei se vocês já estudaram a respeito, tá? Mas quem conhece o assunto vampiro, de verdade, tá? Não estou falando a invenção do Bram Stoker lá, daquele cidadão que se transforma em morcego. Não. Estou falando da crendice da Europa medieval, de quase 1000 anos atrás, tá? Que eles faziam isso. Eles tinham esse tipo de prática, tá? Então, essa pessoa, ela foi encontrada em uma cova com uma estaca enfiada no peito. O que eles fizeram? Eles acharam interessante estudar mais a época, os conceitos da época, e também trazer uma imagem da pessoa daquela época. Isso aqui, na verdade, é um excelente exercício de computação gráfica, tá? Então, ele pega o esqueleto da pessoa, aplica os conceitos de anatomia baseado em malha, em construção de malha tridimensional, aplica uma penúltima etapa, onde ele usa as texturas para dar a visão, né, uma visão prévia do que seria uma pessoa, e por fim, ele termina com os retoques artísticos que traz para nós a imagem de uma pessoa de 900 anos atrás. Isso aqui, inclusive, tem um vídeo no YouTube
demonstrando isso aqui. Depois, quem quiser, pede lá pelo WhatsApp que eu publico lá, tá? Isso aqui é muito legal também, ó. É a reconstrução facial de São Valentim. É um santo, né? Do tempo medieval. Eles pegaram o esqueleto dele e ele só tinha a parte frontal do esqueleto, ó. É só essa parte aqui, tá? Eles elaboraram o restante do esqueleto utilizando computação gráfica, né? A malha 3D aqui para criar a estrutura do esqueleto. E a partir dessa estrutura inicial, eles começaram a elaborar a construção utilizando a malha. E aqui, ó, dá para ver muito bem a aplicação da malha em uma das fases do processo. Olha só que legal isso aqui. Para criar a imagem final, que depois, usando retoque artístico, eles puderam dar a cor da barba, envelhecer um pouco mais o rosto, colocar aqui as vestimentas da época, para criar a imagem do santo. Esse aqui é muito legal também, tá? É a reconstrução facial de Santa Maria Madalena. Eles partiram do que tinha, inclusive isso aqui tem um vídeo também, tá? Tem um especial contando como que foi feito isso aqui, o pessoal do Discovery montou, achei muito legal isso aqui. Eles pegaram o que sobrou, na verdade, do esqueleto dela, do crânio, e começaram a aplicar as malhas tridimensionais, criando o quê? As feições, os tecidos, né, os órgãos, eles foram compondo até chegar nesse resultado final aqui, ó. Repara como é que é usada a malha para recompor o rosto da pessoa. Legal, né? E por último, eu achei isso aqui bastante interessante. Isso aqui veio de um especial do Discovery que eles fizeram para animais pré-históricos, né? Eles partiram de reconstruções 3D que foi feito a partir dos esqueletos desses animais que tinham no Museu de História Natural, lá, acho que de Washington, não lembro exatamente. Eles fizeram esse trabalho de reconstrução, tá? Até chegar no ponto final aqui, que a gente tem um exemplo de como era a criatura, tá? Muito interessante isso aqui. Muito. Muito, muito, muito. Partindo agora para o plus, de fato, tá? A gente vai discutir um pouco. É um up a mais que tem na disciplina, que eu estou trazendo para vocês. Que é a utilização de tudo isso que a gente discutiu agora. Reconhecimento facial. Isso aqui, inclusive, existem vários softwares utilizando o IoT, tá? Para fazer reconhecimento facial de pessoas, criminosos e procurados, né? A polícia, inclusive, tem vários programas que fazem isso, tá? E como é que funciona esse negócio? Reconhecimento facial consiste em um método composto de técnicas de análise e características biométricas. Então, ele tira um desenho, faz um desenho geométrico do teu rosto, aplicando a malha e gravando. Os olhos ficam na posição tal, a boca na posição tal, o formato é esse, o nariz tem esse formato, e assim por diante. Então, eles pegam essas características biométricas, tá? Para criar um modelo tridimensional da pessoa. As características biométricas são um tipo de recurso muito estudado e pesquisado nos dias atuais, envolvido na área de reconhecimento para autenticação. Tem vários locais hoje em dia, por exemplo, que você já faz reconhecimento biométrico para ter acesso a um determinado local. Por exemplo, eu não consigo entrar na Unimed se eu não fizer o reconhecimento biométrico. Eu não passo da porta. Tá? As tecnologias baseadas em características biométricas incluem identificação baseada em características fisiológicas, tais como a face, digitais, geometria dos dedos, geometria das mãos, veias das mãos, palma, íris, retina, orelha. E traços comportamentais, como a maneira de andar, assinaturas e o padrão de digitação da pessoa. O reconhecimento facial aparenta oferecer várias vantagens em relação aos demais métodos biométricos. Iniciando pelo fato que a maioria dessas tecnologias necessita de uma ação voluntária do usuário, seja por posicionamento da mão ou do dedo para sistemas de análise de geometria dos dedos da mão, posicionamento específico em frente a uma câmera para identificação por íris ou retina. Quer dizer, você tem que estar disposto a fazer aquilo, né?
Já o reconhecimento facial, você não precisa fazer isso. Ele vai, através de uma câmera, tirar uma foto sua e comparar, verificar no banco de dados se é você. Pode ser realizado de maneira passiva, sem ação explícita ou participação por parte do usuário, mas para garantir altas taxas de acerto, necessita da sua participação. Dado que imagens faciais podem ser adquiridas a certas distâncias por uma câmera. Muito bem, isso é o que a gente, é o preâmbulo da gente entrar no nosso próximo assunto aqui, ó, detecção facial. Tá? Detecção facial é uma técnica de processamento de imagem em visão computacional, olha só, para determinar a existência ou não de faces numa determinada imagem e, caso existam, retornar a localização das mesmas. Quer dizer, o algoritmo verifica determinada imagem e procura os rostos das pessoas. Baseado naquilo, ele detecta aqueles rostos e é possível fazer, através desse processo, o reconhecimento facial daquelas pessoas para dizer quem é quem. Olha só que legal. Apesar de ser uma tarefa trivial para seres humanos, a gente faz isso naturalmente, né? É um problema desafiador para computadores, visto que rostos podem variar em cor, iluminação, posicionamento e escala, dificultando a detecção automática. A solução para o problema de detecção facial engloba diversas técnicas, como segmentação, extração e verificação de faces, e de suas características em um plano de fundo não controlado. O cara vai tirar uma foto sua, na melhor das hipóteses, ele vai usar a imagem que tem no nosso serviço de segurança pública. E depois, ele pode te fotografar em qualquer lugar do mundo, que ele vai identificar a tua imagem, reconhecer você, e o algoritmo, dependendo do tipo de algoritmo que está sendo empregado, existe uma margem de acerto de 70% a 90%. Então, é assim, inclusive, que nós conseguimos fazer reconhecimento facial das pessoas. A polícia usa isso, né, para fazer reconhecimento a nível internacional. A Interpol faz muito isso. Tá? O processo de detecção facial pode servir como base para muitos sistemas, como, por exemplo, sistemas de reconhecimento facial. A gente acabou de exemplificar. Tá? E aqui a gente tem alguns exemplos a respeito. Ó. Ele detecta quem são as pessoas, ele detecta que existem rostos nessa imagem, verifica quem são essas pessoas, baseado em suas descrições, né, no reconhecimento facial dos rostos. Modelo tridimensional que corresponde a cada pessoa. Um outro exemplo de reconhecimento de detecção facial, tá? Ele verifica que, e aqui você pode ver, ó, olha como é que funciona o esquema de ligação dos pontos aqui para reconhecimento, ó. Ele verifica estes pontos e confere quem é a pessoa. Na verdade, aqui ele está dizendo até qual que é o estado de espírito da pessoa. Isso aqui, inclusive, me lembra que o professor Paulo, uma vez, foi a demonstração do projeto de mestrado dele, que era justamente sobre isso, tá? Reconhecimento facial. Quem quiser pode trocar uma ideia com ele a esse respeito aqui, o assunto é bastante interessante. E um último exemplo, esse já mais próximo do que a gente tem hoje, tá? Isso aqui é uma propaganda de um sistema de reconhecimento facial de uma empresa da Europa, que ela, baseado em uma identificação aqui, ó, ela reconhece o rosto da pessoa assim que a pessoa passa na frente da câmera. Tá? Ela diz quem é a pessoa, e no caso aqui, a empresa afirma que existe a possibilidade de 100% de acerto. Eu acho um pouco de exagero, visto aqui que ele está falando que a foto frontal é reconhecida 100%, mas os olhos, 94%, o nariz, 91%, a boca, 94%. Quer dizer, repara que está tudo um pouco acima de 90%. Quer dizer, a probabilidade de ser aquela pessoa é muito grande, mas mesmo assim tem uma margem de erro. Nós sabemos que existem pessoas muito parecidas umas com as outras. Tá? E é nisso que esses softwares, inclusive da polícia, eles se apoiam nesse tipo de coisa. Tem que tomar cuidado com os falsos positivos. Tá? Questionamentos. Estamos encerrando então a nossa aula. Perguntas? Tem alguém com o microfone aberto? A Flávia. Eu vou ter que fechar.
Flavinha, está com dúvida? Não, não é a Flávia, não. Acabou de desligar. Ah, é? Dá um puxão de orelha na Flavinha. Né, Flavinha? Eu nem vi, foi mal. Relaxa, Flávia, tô brincando com você. Vocês estão muito estressados, gente. Por quê? Isolamento? Relaxa, pode ficar pior, pode ficar pior. Bom, alguma dúvida sobre o assunto que nós discutimos hoje, pessoal? Vocês viram que esse assunto, apesar de ser ele é um pouco complicado de entender, mas ele é um assunto muito interessante, tá? Até agora, dos que eu vi até agora, é aquele que eu achei mais palpável ao nível científico de você desenvolver um sistema acadêmico, sabe? Um projeto real, assim, de reconhecimento facial. Pô, fantástico um negócio desse. Se for um projeto realmente muito bom, isso aí pode ser até vendido, né? Desde que não tenha fundos de investimento acadêmico. Aí você pode comercializar. Se tiver, aí você conversa com a Flávia, que ela te explica a questão jurídica disso. Beleza? Prof, Ah, as aulas serão adiadas? A volta às aulas? olha, eu recebi um e-mail hoje da Uniderp, da coordenadora, na verdade, falando a respeito do adiamento das aulas para depois do dia 30 de abril. Tá? Então, existe a possibilidade disso acontecer. Nós sabemos. Nós sabemos também, a gente está acompanhando aí o dia a dia da pandemia e que a curva de casos vai começar a aparecer agora, de fato, como já está aparecendo, né? Cada dia a gente está sabendo de mais gente doente. O número de mortes, infelizmente, está aumentando. Aqui no estado nós já temos mortes, pessoas que morreram devido à Covid. Oficialmente são 3 casos, oficialmente é um só. Tá? Então, nós provavelmente veremos o aumento do volume de casos da Covid agora nos primeiros 15 dias de abril. No entanto, devido ao volume de isolamento que a gente fez, a gente tomou essa medida de isolamento bem antes, né? Como recomendado pela OMS, então existe a possibilidade de a gente não ser impactado dessa forma. No entanto, a universidade segue os regulamentos que foram baixados pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, pela Secretaria de Saúde do Estado e Secretaria do Município. Então, o que está sendo colocado as nossas aulas devem voltar apenas em maio. Então, nós teremos provavelmente mais 4 encontros virtuais. Tá? Nós vamos manter o mesmo nível. Eu não sei se vou adentrar o conteúdo da N2. Eu tenho que conversar isso com a Adriane. E aí, eu quero colocar uma ideia para vocês. Quero que vocês pensem a respeito e me respondam pelo WhatsApp durante essa semana. O professor Roberto, ele fez uma proposta para mim de a gente fazer o seguinte: pegar o material que foi feito em Python, tá? Dessa disciplina, e criar um tutorial em vídeo, colocando lá no YouTube, explicando passo a passo o que fazer para desenvolver o código de computação gráfica que tem no livro. Tá? Então, o que seria feito? Eu provavelmente gravo um vídeo mostrando passo a passo como programar em Python o código que tem no livro didático de vocês, para que vocês não sejam pegos de surpresa na hora das provas. Então, vocês teriam, além do material, além do livro propriamente dito, das aulas que a gente está tendo, vocês teriam também os vídeos instrutivos para estudar o Python, tá? Passo a passo,
para se preparar para as provas. Então, na verdade, isso depende mais de vocês do que de mim. Tá? Vocês que têm que responder se vocês querem fazer isso ou não. Não precisa responder agora. Pensem durante a semana. Pensa um pouco nisso. Por quê? Vai precisar de dedicação gigantesca de vocês estudando pelo YouTube para conseguir assimilar esse conteúdo e não ser pego de surpresa nas provas da instituição. A minha não tem problema nenhum, porque a minha eu vou dar baseado no material que eu dei para vocês, na teoria que eu expliquei para vocês. Tá? Agora, a prova da instituição eu não sei como vai vir. Então, pode ser que venha alguma coisa de surpresa aí, tá? O prazo das provas, o período de aplicação da prova, ele também será adiado? Também será para maio? Talvez até para junho. Entendi. Tá? Talvez. Não tem nada certo ainda. Mas Sim, a gente não pode aplicar a prova para vocês no modelo EAD. Entendi. Tá? A Adriana até... Professor, Oi, pois não. só para saber, se fosse, por exemplo, se essas provas passarem para junho, então nós iremos fazer as duas provas, tanto da N1 quanto da N2, ou teria um prazo um pouco maior para terminar esse semestre? Provavelmente um prazo maior para terminar o semestre nós não teríamos férias. Entendi. Entendeu? Mas entendam, por favor, também. Tudo isso é conjectura. A reitoria não passou nada para os professores ainda. Então, nenhum professor, nem eu, nem nenhum dos professores, pode falar para vocês, vai ser assim. Não. Por enquanto, a gente não sabe de nada disso. Então, não tem como dizer, como falar a respeito disso. Tá? No entanto, eu preciso que vocês fiquem atentos a isso. Tá? Como que seria feito? Eu gravaria as aulas do YouTube e publicaria, né, as aulas em vídeo e publicaria no YouTube, ia deixar disponível para vocês e aí vocês estudam por conta própria. Pensem nisso, tá? Pensem nisso e depois me respondam, porque aí eu vou ver, eu tenho que ver com o Roberto, que o professor Roberto Aragi que vai me ajudar a fazer isso, porque ele conhece Python, eu não conheço Python. Eu teria que estudar para conhecer a linguagem, para poder passar para vocês algo. E fica difícil eu passar algo que eu não conheço. Então eu tenho que estudar muito a respeito antes para passar isso para vocês depois. Então eu vou contar com a ajuda do Roberto para dar uma força nessa parte aí. Provavelmente eu vou pedir para ele gravar algumas aulas enquanto eu vou me preparando, vou estudando, tá? Vamos ver, eu não tenho nada certo ainda, eu tenho que conversar com ele para a gente acertar esses detalhes. Mas tudo vai depender da resposta de vocês. Vão pensando aí durante a semana e depois me digam o que vocês acham. Ok. Beleza? Ok. Alguma dúvida sobre o conteúdo, gente? Eu não. Ninguém tem dúvida? Particularmente deu para ver que, na verdade, essa matéria em si, né, esse que a gente acabou de ver, ele é bem mais presente nos nossos dias atuais, né? Porque Sim. acho que é bem mais comum do que a gente imagina atualmente. Sim, na verdade, são coisas que são coisas mais palpáveis, né? São coisas que vocês conseguem enxergar muito mais facilmente do que na parte de geometria, que a gente discute a respeito de rotação, de translação e tal. Não, agora a gente começou a chegar numa parte bem pé no chão mesmo, que dá para entender bastante o que está acontecendo. Tá? O Emanuel tem razão. Eu pessoalmente consegui encontrar vários exemplos, tá? Depois eu posto no YouTube para vocês. Desculpe, YouTube não. Lá no WhatsApp eu posto vários vídeos que eu consegui, tá? Fazendo demonstrações desse assunto para vocês. Tá? Eu vou jogar depois no YouTube no WhatsApp, junto com o link desta aula que estará no YouTube. Beleza? Okay. Alguma dúvida? Sobre o relatório, senhor.
Ah, Realmente muito ressalva. bem. Aham. Deixa eu voltar lá então que eu vou mostrar a respeito do relatório. Só um minutinho. Vamos ao relatório. Opa, opa, opa. Xiii, Marquinhos. Deu erro aqui. Só um minutinho, gente. Eu vou ter que abrir aqui pelo PowerPoint mesmo, porque eu acho que não renderizou no PDF. Não tem problema. Não renderizou no PDF, tá? Rapidinho, deixa eu montar aqui como é que vai ser. Só vou copiar aqui, tá? Tranquilo. Um minutinho. Vou colocar lá e aí vou projetar para vocês verem, tá? O que que vai ser. Muito bem, hoje é dia 2. Então, relatório para o dia 4, tá, gente? Então, quinta, sexta, sábado, beleza. Então, relatório de hoje, 4. Pronto, perfeito. Eu vou... Deixa eu salvar isso aqui no formato PDF. Sobrescrever lá. Só um minutinho. Aqui. Ok. Ai, ai. Muito bem, muito bem. Vamos voltar aqui para o PDF. Acho que agora ele fez. Deixa eu ir lá no final. Feito, agora ele fez. Tá ótimo. Vamos lá? 11. Aqui. Vou projetar para vocês aqui o PDF. Tá, beleza. Então, o relatório de hoje, o que eu quero? Eu quero que vocês elaborem, pode pesquisar de outro lugar, pode trazer vídeo, alguma coisa a respeito. Eu quero que vocês elaborem com os temas que nós discutimos hoje, tá? E a mais, a parte legal, né? Que é a aplicação disso aqui, né? Na parte prática mesmo, né? Reconhecimento facial e detecção facial são conceitos de aplicação no mundo real disso que a gente está estudando. Então, o relatório de vocês é trazer os conceitos sobre cada um destes e a mais a respeito de reconhecimento facial e detecção facial, tá? O relatório para o dia 4, até as 11h59 da noite, e o assunto lá vocês vão colocar CGPI, relatório e a data de hoje, ao contrário, 2020-0402. Gente, muito importante, tá? Apesar de a gente já estar no 6º ou 7º encontro, ainda tem alunos de outras disciplinas que estão mandando um relatório mal formatado ou com um título qualquer. Gente, mais uma vez eu vou dizer, eu criei um filtro no Outlook, esse filtro redireciona os relatórios para as pastas específicas. Se ele não localizar isso aqui, o filtro joga na lixeira. Tá? Aliás, desculpe, ele joga no lixo eletrônico. E aí o que acontece? Eu não vou olhar no lixo eletrônico atrás do seu relatório. Meu lixo eletrônico tem uma outra regra que limpa ele a cada 24 horas. Então, se você não colocar o seu relatório com a nomenclatura adequada, ele vai parar no lixo eletrônico e vai acabar sendo excluído. Você vai levar falta e vai levar 0. Então, isso aqui é muito sério, tá? Muito sério mesmo. Tô falando isso por quê? Porque vários colegas já reclamaram e levaram 0
por causa disso, tá? Por quê? Mandaram o relatório sem nem, o título não tinha nada a ver, tá? Teve colega que mandou, de outra turma, tá? Que mandou relatório e não se identificou, e o e-mail do cara é alguma coisa criptografada que eu não sei responder o que é aquilo. Eu respondi para ele, amigo, se identifica, eu não te conheço pelo teu e-mail. Aliás, teve um que eu até perguntei, pelo amor de Deus, me explica como é que você fez isso pelo Gmail, que eu queria saber. Colocou um nome criptografado de usuário. Sabe? Então, gente, tem que tomar esse cuidado. Quando bater aqui na mão do professor, o professor tem que olhar, tem que achar o teu relatório na pasta, tem que achar a identificação, teu nome, te identificando. Ah, fulano é... beleza, isso aqui, tá? Porque eu vou abrir o sistema da universidade e eu vou lançar as notas direto. Se eu não achar teu nome lá, se eu não achar teu trabalho lá, é zero. Porque muito provavelmente, como eu recebo... Olha, eu recebo os trabalhos de vocês todos a semana inteira. E eu deixo para lançar tudo na segunda-feira de manhã. Ou segunda-feira à tarde. Tá? Que é o prazo que nós temos para lançar. O que acontece? O relatório de vocês tem até sábado, 11h59 da noite para chegar. Domingo, 11h59 da noite, a lixeira, a pasta de lixeira eletrônica é apagada. E aí, seu relatório já era. Ah, professor, mas eu mandei, tá aqui o print. Aí você manda o print para mim lá, tá lá o nome criptografado ou um assunto que não tem nada a ver com... Não, mas como é que eu ia achar teu e-mail? Então, gente, me ajudem a ajudar vocês, tá? Vamos mandar isso aqui bem identificado, certinho, para não ter problema, para vocês não perderem as notas. Tá bom? Alguma dúvida? Alguma colocação? Se não, nós vamos encerrar a aula, tá? Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Vou até tirar um print aqui para mandar para a Adriane. Tá? Ela vive cobrando para eu tirar print para mandar para ela. Vou mandar um print aqui da aula. Agradeço muito a presença de todos. Aqueles que não estiveram presentes, já deixa avisado que essa apresentação vai estar no YouTube, tá? Vai estar disponível lá para quem quiser assistir. E aqueles alunos que têm... mas aqui está todo mundo convidado, então acho que ninguém tem mesmo. O Office da universidade pode acessar pelo Microsoft Teams, vai estar disponível lá. Tá bom? Então eu agradeço a todos. Um grande abraço. Cuide-se, pelo amor de Deus. Quem estiver tossindo, quem estiver gripado, fique em casa, pelo amor de Deus. Tá? Tomem todos os cuidados para que depois que passe esse período todo a gente possa se encontrar novamente, todo mundo bem. De preferência todo mundo saudável, todo mundo sadio, todo mundo de uma boa. Tá bom? Então um grande abraço para todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tá? Abraço. 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 Falou, professor. Até mais.